Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Que bênção o que Deus está fazendo aqui em Curitiba. Que bênção o que Deus está fazendo a partir dessa cidade. Eu tenho falado isso. O que Deus está fazendo nos negócios cristãos, nos negócios do reino, no Brasil, Ele está fazendo a partir de Curitiba. Eu não estou advogando em causa própria, tá? Eu moro em São Paulo. Eu gostaria muito de falar que isso está acontecendo a partir de São Paulo, mas é impressionante, porque basicamente meu trabalho é conversar com empreendedores de todas as regiões do Brasil. Mas é impressionante o que está acontecendo aqui em Curitiba. E qual é a justificativa para isso? Aprove a Deus. E ninguém tem nada com isso. Deus começou a fazer algo especial a partir dessa cidade. Tem uma janela de oportunidade da parte de Deus para essa cidade e você, curitibano, deve aproveitar isso. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da nossa conferência é reverentes e relevantes. E o que é ser reverente? A reverência tem muito a ver com obedecer. Obedecer de forma reverente, obedecer considerando sagrado aquele a quem obedecemos. E pensando nisso, eu pensei em uma das últimas palavras de Jesus, uma das últimas ordens de Jesus, uma das últimas ordens que ele nos deixou. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Enquanto você abre sua Bíblia, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Dr. Jorge Nishimura, está lá no podcast Empreendendo no Reino. Se você quiser conhecer um pouco mais da história do Sandro Gonzalez, está lá no podcast do Empreendendo no Reino. Mais da história do André Hummel, está lá no podcast do Empreendendo no Reino. Do Sérgio Frogel, está lá no podcast do Empreendendo no Reino. E eu estou tentando convencer o pastor Marciano, aleluia. Sabe aqueles pregadores, né, que o cara vai pregar e fala: ai, pastor, posso continuar mais 5 minutinhos? Ah, meu amigo, você está no púlpito com o microfone na mão perguntando diante de toda a igreja, qual é a resposta, né? Então, me valendo disso, né, pastor Marciano, se o senhor vê isso depois, dá entrevista no meu podcast. Oh, glória, se eu soubesse eu não tinha feito essa piada. Ah, meu Deus do céu. Então, pessoal, agora que eu aniquilei qualquer possibilidade de ser convidado de novo, presta muita atenção, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Aleluia. Mateus 28, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse dia maravilhoso. Quanto aprendizado nós temos da sua parte, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai compartilhar conosco. Nossa expectativa está naquilo que o seu Espírito vai revelar aos nossos corações, Pai. Eu te agradeço por uma aplicação pessoal que o seu Espírito pode dar para aquilo que tem sido ministrado, Senhor. Obrigado por graça, unção, capacidade para falar e sobre os meus irmãos uma disposição de receber, de acolher com mansidão e misturar com fé e colocar em prática em suas respectivas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele começa esse texto dizendo: toda autoridade me foi dada. A palavra que ele usou aqui no grego para autoridade é exousia. Essa palavra significa autoridade mesmo. Pasmem vocês. Acredita num negócio desse? Mas tem algumas versões da Bíblia que traduzem essa palavra como poder. Todo poder me foi dado. Aí você pode pensar: rapaz, qual é a diferença? Poder, autoridade, poder, tudo a mesma coisa. Não é, e eu posso provar. Lá em São Paulo, os guardas de trânsito nós chamamos de marronzinho, o pessoal da CET. São os guardas de trânsito. Então imagina você que você está dirigindo, um guarda de trânsito apita e manda você parar. O que você faz? Você para, né? Você é crente, aleluia. Você para, o guarda manda parar, para. Mas, se você decidisse acelerar, o guarda teria poder para te segurar? Não, o guarda não segura o seu carro no poder.
Ele segura o seu carro na autoridade investida a ele. A autoridade do uniforme. Quando você vê aquele uniforme, você sabe que aquela pessoa está investida do poder do Estado, e se ela disser para você parar, você vai parar. Essa é a palavra que Jesus usou aqui. Essa palavra traz essa ideia de autoridade, de poder investido, poder delegado. E aí Jesus, com essa consciência, diz: toda autoridade me foi dada. Então agora eu estou dizendo para vocês, vão e façam discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, nós empreendedores, eu gosto muito do que Ed Silvoso fala, ele diz que sem os empreendedores, sem os homens e mulheres de negócio, a grande comissão não vai ser cumprida sobre a terra. Deus conta com a posição estratégica que Ele plantou você. Você, meu querido, está plantado em uma posição estratégica por Deus, para o cumprimento da grande comissão. Nós precisamos entender que a grande comissão não é coisa de missionário que sai daqui, vai estudar na Jocum e vai para outro país. A grande comissão é coisa de todo crente. E Deus tem expectativa que através do seu negócio, Deus tem expectativa que através do seu projeto, Deus tem expectativa que através do seu trabalho, você cumpra a grande comissão. Você usufrua dessa posição estratégica para expandir o reino. Amém? Está fazendo sentido para você? Muita gente costuma falar, olhando para esse texto, eu estou cumprindo o ID do Senhor, né? E aí a gente cria instituições chamada ID, Movimento Missionário ID, Grupo Missionário ID. Só que a ordem de Jesus não é ID. A ordem de Jesus é faça discípulos. A ordem de Jesus não está ligado ao vá. A ordem de Jesus está, o que você vai fazer quando você ir? Tem um professor de grego, lá de São Paulo, que ele definiu isso, eu quero ler para você. Poucas pessoas conhecem um detalhe interessante nessa passagem. Me refiro ao modo como o texto é construído no grego. Sem entrar em muitos detalhes cansativos da gramática grega, podemos dizer que o verbo id não está no imperativo. Na verdade, o id está no particípio, qualificando o imperativo da frase. Isso significa que no grego, a ordem dada por Jesus é fazei discípulos, e não o id. O id nessa sentença determina apenas a maneira pela qual a ordem de fazer discípulos será cumprida. Jordan Raynor, no livro Chamados para Criar, ele diz que esse texto, por estar no particípio, poderia ter sido traduzido assim: indo, façam discípulos. Ou, tendo ido, façam discípulos. Ou ainda, por onde você for, faça discípulos. Jesus, ele tem uma expectativa que a sua igreja entenda essa ordenância, para que seja reverente à ordem de Jesus e assim se torne relevante. Ele tem expectativa que você faça discípulos no seu local de trabalho. Ele tem expectativa que você faça discípulos na sua empresa, no seu negócio. Deus tem expectativa que você entenda essa ordem e viva à altura dessa ordem. Amém? Essa é a expectativa de Deus, que você entenda, porque nessa posição estratégica que nós estamos, nós temos o poder de influência. O empreendedor, ele tem o poder de influenciar. Você pode derramar aquilo que Deus tem colocado no seu coração sobre seus clientes, sobre seus fornecedores, sobre todas as pessoas que te cercam. Eu tenho a impressão que essa posição estratégica que Deus nos plantou é justamente para chamar a atenção para a bondade dele. Filipenses 2, no versículo 14, dá para colocar aqui? Filipenses 2, 14. Não, eu abro aqui. Se aparecer, vocês me avisam, tá? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Vixe, aí já começou fácil, né? Tranquilo. Não, e o pior é que
Se você tiver na sua Bíblia um aplicativo do grego, se você clicar nessa palavra murmurações, você vai ver que não é só o que sai da sua boca, é o que você pensa. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu não falei. Ah, mas pensou, né? E sabe qual é o maior problema? Porque até agora você não sabia. Ah, você está amando minha palestra, não é mesmo? Que boa palestra, André. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Versículo 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O Senhor plantou você no lugar. Talvez você pense assim, cara, por que eu vivo o que eu vivo em 2022? E já projetando o que você vai viver em 2023. Talvez você pense, por que agora? Por que eu estou aqui agora? Porque Deus tem a intenção que você seja um luzeiro no meio das trevas, no meio de uma geração corrupta e pervertida. Deus vai levantando um povo que não se dobra às tentações do diabo. Deus vai levantando homens e mulheres cheios dos valores do reino para fazer a diferença no mercado, discipular o mercado. Aleluia! Eu falei, né, que tem vários movimentos surgindo a partir de Curitiba. Tem um que eu sou apaixonado. Tem alguém aqui do Corajosamente Éticos? Olha aí, que legal. Querido, se você não sabe o que é, faz um favor a si mesmo agora. Procura no Google, Corajosamente Éticos. Depois vocês me pagam comissão. Não, brincadeira. Mas é maravilhoso. E tem tudo a ver com os nossos valores do cristianismo, querido. Nós precisamos deixar claro para o mundo que tem uma legião, tem uma geração de empreendedores, de homens e mulheres de negócios que não se dobram às tentativas ou às tentações do diabo. Amém? Para brilhar como luzeiros. Eu gosto daquele texto de Isaías 60, que o Senhor diz, levanta-te e resplandece, e sobre ti vai brilhando a glória do Senhor. E aí na continuação do texto ele diz que nações verão e virão, para ver essa luz que está brilhando. Eu tenho a impressão que Deus quer fazer isso através dos homens de negócio. Ele vai te colocar num lugar alto, para brilhar, para quê? Para atrair pessoas, não para você, para Ele. O discipulado cristão não se trata de fazer discípulos de nós mesmos. Se trata de fazer discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo fala, novamente sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Discipulado cristão não tem a ver com fazer cópia de nós mesmos. Pessoas que têm que ter a nossa personalidade, falar do nosso jeito. Não, querido. Se trata de gerar Cristo no coração das pessoas. E na posição estratégica que Deus te plantou, você está em vantagem. Porque seus colaboradores podem ver você agindo, podem ver você atuando no dia a dia, podem ver você reagindo aos problemas do dia a dia. E eles vão ter em você um modelo para imitar. Se a gente continuar no texto lá de Mateus 28, Mateus 28, 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Olha que interessante. Ele não fala, informe as pessoas que eles precisam guardar uma série de regras. Lembre as pessoas do que eu tenho ordenado a vocês. Não, não, não. Ele diz, ensine-os a guardar. Não é só informação, não é só ter meia dúzia de versículos decorados, não é só orar no início do expediente, é a sua vida mostrar para as pessoas como se guarda os princípios do reino. É no dia a dia, é com suas ações e com as suas reações, deixar com que seus colaboradores, com que seus fornecedores, com que seus clientes saibam quem é o seu Senhor. Você está percebendo que desde as primeiras palestras, tem um fio condutor aqui?
falamos muito sobre reverência, o pastor Marciano e o pastor Luciano falaram sobre a questão do contentamento. Fala sério, Deus não te alcançou com isso? Rapaz, eu fiquei pensando, de fato, o mesmo capítulo de Filipenses 4, que lá no 19 a gente sempre cita, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. No mesmo capítulo, no versículo 13 diz: aprendi o segredo de viver contente. Não dá para provar prosperidade sem contentamento. Amém? Aí falamos sobre a questão da mordomia. Deus é o nosso dono. Deus é o dono do nosso negócio. Eu quero que você repita isso. Meu negócio já tem dono. É Deus. Querido, esse é um conceito maravilhoso. O nosso negócio já tem dono. E se ele já tem dono, nós devemos prestar contas para o dono. O mordomo é aquele que administra não de acordo com a sua própria ótica. O mordomo é aquele que administra de acordo com a ótica do proprietário original. Nosso negócio, não só o nosso negócio, nossa vida, nossa família, tudo que fazemos já tem um dono. E ele vai pedir prestação de contas. A Bíblia fala que todos se apresentarão diante dele para prestar contas. Aleluia! Então, eu estava falando sobre ensinando-os a guardar. Nós temos essa responsabilidade, gente, como empresários, como empreendedores, como um povo do reino, de discipular o mercado de trabalho. Eu vejo que existem avanços significativos que vão acontecer sobre a terra quando o povo de Deus, que serve a Deus através dos seus negócios, assumirem a sua responsabilidade com a grande comissão. E assim, em obediência ao nosso Senhor, seremos reverentes ao Senhor e, por consequência, relevantes para a terra. Sabe, a história, eu brinquei aqui, mas a história do Dr. Jorge Nishimura me inspira muito. Rapaz, você pode ir para o reformado mais ortodoxo ou para o neopentecostal mais do reteté. Tem um casados para sempre lá. Não é verdade? Rapaz, fala casados para sempre em qualquer região do Brasil, o povo conhece. E isso é relevância. Por quê? Por que é tão relevante? Porque foi reverente a Deus, obedecendo o que o Senhor colocou no coração. E Deus pode nos levantar para uma posição como essa. Deus pode nos levantar para projetos tão relevantes sobre a terra como esse. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu conversava com um empresário que foi entrevistado lá no Empreendendo no Reino. E ele dava um treinamento, dando um treinamento, tinha uma pessoa que estava ligada com essas religiões mais orientais, e essa pessoa, ao assistir o treinamento e no momento de dar feedback, essa pessoa levantou a mão e disse assim: olha, a maneira como vocês vivem Jesus me fez entender que talvez ele seja mais do que um mestre. Tá, a gente está num ambiente de igreja, aqui é todo mundo crente, beleza. Só que a gente está falando de um contexto totalmente fora da realidade eclesiástica. Ele não falou uma palavra sobre Jesus. Só que uma pessoa percebeu: a maneira como vocês vivem Jesus pode significar que ele seja mais do que apenas um grande mestre. Lógico que ele é mais do que um grande mestre, ele é nosso Deus. Aleluia, aleluia. Deus deseja, Deus tenciona levantar o seu povo, os seus empreendedores, como uma resposta sobre a terra. Eu fico pensando, querido, em tantos escândalos de corrupção que a nossa nação viu nos últimos 20 anos. E eu vou falar só dos últimos 20 anos, tá? E se cada empresário, se cada grande empresário desse tivesse tido um encontro com o nosso Senhor? Se aquelas grandes construtoras, aqueles grandes frigoríficos, eles tivessem encontrado o Senhor, sabe o que aconteceria? Nós erradicaríamos a corrupção do nosso país.
Eu sei, parece utopia, né? Mas para o meu Deus não há impossíveis. Sabe, a gente cresceu ouvindo isso, né? Deus tem planos para o Brasil é um celeiro de missionários, o Brasil vai chacoalhar as nações, maravilhoso. Querido, está na hora da gente decidir se acredita ou não nesse negócio. Se a gente acredita nesse negócio, nós precisamos trabalhar intencionalmente para gerar isso. Empresários com os valores do reino de Deus, empresários com a cultura do céu. Eu amei quando ele falou a cultura da bênção. Rapaz, até anotei ali, vou estudar esse negócio. Nós precisamos viver isso. Os colaboradores do nosso negócio precisam entrar lá e perceber, aqui tem um ambiente diferente, aqui o negócio é diferente. Por quê? Porque Deus está ali. Por que Deus está ali? Porque você está ali. Você intencionalmente pode criar essa cultura dentro do seu local de trabalho, dentro da sua empresa. Amém? Eu destaquei aqui, eu anotei aqui. Quantos aqui já ouviram falar de William Wilberforce? Legal. William Wilberforce, ele foi um britânico, né, que lutou contra a escravidão. Ele foi o cara mais jovem do parlamento inglês e, curiosamente, o pastor dele, chama John Newton, o pastor dele, antes de se converter, ele trabalhava com tráfico escravo. Olha que loucura, né? Então, o cara trabalhava com tráfico escravo, né? Fazendo esse dropshipping aí. Aí uma hora péssima piada, perdão. Misericórdia. Aí o navio estava... Uma hora o navio dele quase afundou e ele quase perdeu a vida e ele entregou a sua vida para Jesus. E aí ele foi congregar e ele foi discipulado e ele se tornou um pastor. E o William Wilberforce se tornou discípulo dele, membro da igreja dele. Em determinado momento, o William Wilberforce, ele vira para o pastor dele e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a política. Eu fui chamado para pregar a palavra do meu Deus. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado, pastor, para viver uma vida igual a você. E o pastor dele disse, não faça isso. O seu chamado é dentro do parlamento. O seu chamado não é aqui não. É lá que você faz a diferença. Sabe que a Inglaterra aboliu a escravidão e o modelo de abolição da Inglaterra serviu de exemplo para o mundo. Porque um homem de Deus decidiu cumprir o seu chamado do lado de fora do contexto eclesiástico. E quando no Brasil uma multidão de empreendedores, de empresários, de homens e mulheres que servem a Deus através dos seus negócios, decidirem cumprir o seu chamado, o que vai acontecer com a nossa nação? Oh, aleluia! Eu estou empolgado, querido. Pode parecer... Eu preciso ser direto com isso, tá? Semana passada, domingo da semana passada, eu estava orando sobre esse evento. E o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Se você acreditar, tudo bem. Se você não acreditar, está tudo bem também. Mas eu percebi uma nota no meu coração, como se fosse um tempo. Eu já acabei com as minhas anotações aqui, né? Então nem vou tentar voltar. Mas como se fosse um tempo novo se abrindo para o empreendedorismo cristão no Brasil. É um tempo de primavera para o empreendedorismo cristão no Brasil. Eu sei que eu vou prestar contas diante de Deus daquilo que eu falo. E com todo temor e tremor eu quero dizer isso. Abre-se um tempo novo para o empreendedorismo cristão no Brasil. É um tempo de primavera. Eu vejo o Senhor levantando pessoas para fazer a diferença em áreas que o diabo dizia, é minha, essa área é minha. E homens e mulheres cheios dos valores do reino de Deus, cheios do Espírito Santo, vão chegar nesse lugar, redimir esse segmento de mercado, para que esse segmento de mercado dê glória a quem merece glória. Jesus é digno de todos os segmentos de mercado.
Abraham Kuyper disse: não há 1 centímetro quadrado sequer sobre a terra do qual Jesus não diga, é meu. Não, e eu quero adaptar isso para a nossa realidade. Não há um segmento de mercado lícito sobre a terra do qual Jesus não diga, é meu. E a nossa responsabilidade, nosso chamado, aquilo que Deus está nos convocando para fazer, é devolver a glória para aquele que é digno de glória. Tem um grande amigo meu aqui de Curitiba, o João Mordomo, provavelmente muitos de vocês conhecem. Ele me disse algo que tão simples, mas me marca demais. Ele disse: André, a motivação do nosso trabalho sempre deve ser doxológica. A motivação do nosso trabalho sempre deve ser trazer glória para Jesus. Seja lá o que você fizer, seja lá qual atividade você estiver desempenhando, você precisa entender que tudo que você faz deve ter como motivação final trazer glória para Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Eu queria orar. Você topa? Que tal a gente ficar de pé um pouquinho? Aleluia. Eu tenho no meu coração um desejo de me consagrar ainda mais. De consagrar o meu negócio ainda mais. E eu quero que você faça o mesmo, se você quiser. Senhor, eu já estou trabalhando, eu estou aqui nesse evento, eu tenho desejo de trazer glória para o Senhor através do meu negócio, mas, Pai, eu quero mais uma vez reafirmar, eu vivo para o Senhor. Eu quero mais uma vez reafirmar, o meu negócio é para o Senhor. Eu quero mais uma vez reafirmar meus dons e talentos, o conhecimento, a sabedoria, o recurso que o Senhor colocou nas minhas mãos, não são apenas para me gerar uma vida confortável, mas são para trazer glória para o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro juntamente com os meus irmãos. Senhor, eu acredito, Pai, nessa primavera, nesse tempo de florescer, Pai, que o Senhor está abrindo sobre o Brasil, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por empreendedores relevantes, empreendedores reverentes ao Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres que carregam o desejo genuíno de trazer glória para o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por fortalecimento por dentro, como o apóstolo Paulo orou, que eles sejam robustecidos no seu homem interior, Pai, para que aquele que está desanimado, para que aquele que pensou em desistir, se levante em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo tempo na vida de empresas, um novo tempo em famílias. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Toda crise familiar caindo por terra. Eu percebo no meu espírito algumas pessoas que assistiram à palestra do Dr. Jorge e disseram consigo mesmo: ah, bom demais para ser verdade, como eu queria, porque você está vivendo uma crise na sua família. Ei, família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Você não vai ter que optar entre a sua empresa ou sua família. Família é projeto de Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso para trazer restauração sobre a sua casa. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Tempo de primavera sobre negócios, sobre famílias. Obrigado, Senhor, por essa primavera que se inicia, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe.